Vamos continuar a nossa conversa, então, sobre o nosso papel como povo de Deus. Nós temos visto que, assim como o Pai enviou o Filho com uma missão a ser cumprida, o Filho nos envia da mesma forma, com a mesma missão, fazendo parte dessa mesma missão, com esse mesmo propósito maior. Nós já vimos algumas coisas desde o capítulo 9 de Mateus e temos caminhado agora no capítulo 10. Nós vamos continuar a nossa reflexão, então, a partir do versículo 16 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Versículo 16 fala assim: Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Queridos, Jesus está mostrando aqui que, já tinha falado antes que a missão era um grande desafio, que é algo impossível se nós pensarmos com as nossas capacidades humanas simplesmente, mas ele também diz que nos capacita e que o Espírito Santo está com a gente, que ele está com a gente. E agora, Jesus mais uma vez ele está reconhecendo, fala assim, olha, não é fácil, eu estou enviando vocês como ovelhas, porque nós devemos ser como ovelhas, um animal inofensivo, que não machuca, que não agride, que não morde, certo? Mas ele está falando, eu estou enviando vocês como ovelhas, não por meio de outras ovelhas, mas para o meio de lobos, devoradores, que vão tentar destruir, destroçar vocês, acabar com vocês. Jesus fala, é para este povo que vocês estão indo, por meio deles, para aqueles que não conhecem a graça. Às vezes a pessoa fala assim, não é crente, mas é bonzinho. Começa a pregar o evangelho, você vai ver uma coisa. As garras vão surgir, os dentes você vai descobrir que são maiores do que você imaginava, quando você começar a mexer em valores, em prioridades. E fala da salvação só em Cristo. Você vai descobrir que atrás daquela bondade, daquela caridade e tudo mais, existe um lobo que vai fazer de tudo para defender a sua forma de viver, os seus valores, as suas prioridades. Queridos, Jesus fala, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Então ele dá o conselho, sede prudentes como as serpentes. Estejam preparados como a serpente. Eu lembro uma vez que entrou uma cobra em casa, uma jararaca, e ela estava ali, eu não sou tão corajoso assim, né? Eu não sou aquele pessoal que pega com a mão, não. Peguei uma ferramenta lá que estava no quintal e eu cheguei perto da cabeça dessa cobra e no que ela percebeu que ela estava correndo risco, ela se enrolou rapidamente e se preparou para dar o bote. Ela está esperta. Opa! Será que esse cara quer me atacar? Será que esse cara quer me matar? E foi isso que aconteceu. Eu acabei cortando a cabeça dela e matei aquela serpente. Mas sabe, ela foi esperta. Ela não falou assim, não, que esse sujeito aí tá... Sabe, nós temos que ser espertos como a serpente, que ela está sempre ligada para as agressões, para as pessoas ao seu redor, porque está acontecendo. Fica ligado, você não está no meio de ovelha, está no meio de lobo. O lobo, você pode achar que de repente ele está passeando no meio das ovelhas, que é bonzinho, que é isso. Calma, na hora certa ele vai atacar. Então fica esperto como a serpente. Não para atacar de volta, mas no sentido de estar ligado. Certo? Você não está no meio de outras ovelhas. Está no meio de pessoas que não vão querer teu bem, vão te difamar, vão falar mal de você por trás, vão preparar ciladas para você. Então, seja esperto como a serpente, mas também seja simples, seja como a pomba, que não ataca, que não é violenta, sabe? Então você, ao mesmo tempo que você é esperto, astuto como a serpente, você é inofensivo como uma pomba. E Jesus continua falando e aconselhando aqueles discípulos, e nós hoje também, que somos os seus discípulos, inseridos nessa mesma missão da igreja, que essa igreja herda de Cristo. Ele diz assim no versículo 19 a 20, acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão a tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa serei levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho.
a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis de como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Veja, ele está dizendo, olha, esses lobos que vocês são enviados, tomem cuidado, porque eles vão entregar vocês a tribunais e a lideranças, e vão açoitar vocês. Ah, pastor, mas isso não faz parte do Brasil. Tá, primeiramente quero te dizer que muita gente morre pelo mundo afora, simplesmente por professar a fé em Jesus Cristo e dizer que Jesus é o único Senhor de suas vidas, e que eles não reconhecem nenhum outro Senhor, nenhuma outra, vamos dizer assim, entidade espiritual digna de respeito. Esses homens sofrem. No Brasil nós não temos essa perseguição, e eu digo aí para vocês, ainda tão clara, mas existe uma perseguição sim. Quando você se coloca a pregar o Evangelho, pessoas vão querer te destruir. Pessoas mais próximas de você do que você imagina. Então você vai ser entregue à presença de líderes e de pessoas. Mas para quê? Para que você dê o testemunho. Então, querido, espera um pouquinho. Às vezes você acha, pastor, o diabo está me atacando, eu comecei a pregar, e o diabo está me atacando, está destruindo minha vida, inventaram mentiras, estão me difamando. Queridos, não é o diabo não, calma lá. Jesus já falou que isso ia acontecer. Que você, quando você cumprisse o teu papel, pessoas iriam te humilhar e te colocar em situações difíceis diante de lideranças e diante da sociedade. Mas para quê? Olha o propósito de Deus. Para que você dê o testemunho do reino dos céus. Para que você fale de Jesus Cristo. Para que você pregue o Evangelho. Para que você anuncie a eles e mostre a razão da tua esperança. Então, não é o diabo te destruindo, uma cilada, não é isso. É Deus abrindo uma porta para você testemunhar. Deus abrindo uma porta. E aí ele fala, quando vos entregarem, não está colocando isso como uma possibilidade, mas quando acontecer, vai acontecer, não veja isso como a mão do diabo, mas como a mão de Deus, para que você testemunhe. E você vai testemunhar isso agora no poder do Espírito Santo. Ele vai colocar palavras na sua boca e você vai testemunhar de Jesus. Mas isso não é dado a qualquer um. Isso é dado aos verdadeiros discípulos de Jesus. Homens, mulheres, jovens e crianças que se dispuseram a pregar o Evangelho, a cumprir a missão de Jesus Cristo. E Jesus mostra a seriedade, como esses lobos atuam. Ele fala assim, um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos, por causa do meu nome. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Veja o que Jesus está dizendo a nós, disse àqueles discípulos, mas nos ensina hoje, porque a nossa missão não é diferente da deles. Os próprios familiares teus vão se tornar teus inimigos quando você se tornar servo de Deus. Aqueles que não são de Cristo. Quando você apertar e começar a falar de Jesus e viver os valores do reino e deixar o dinheiro, o poder, o nome, então, nossa, o meu nome, eu nunca... Sabe, essas pessoas se preocupam com essas coisas. Você viver pelos valores do reino e colocar o reino de Deus, a justiça desse reino em primeiro lugar, e eu anunciar Cristo e viver em Cristo em primeiro lugar, você vai ser odiado, vai ser perseguido, vai ser difamado. Mas persevere até o fim. Porque, na verdade, queridos, os verdadeiros crentes, esses vão perseverar até o fim. Essa é uma doutrina cristã e bíblica. Sabe, aquele que fala, eu já fui crente um dia, mas desistiu, nunca foi crente. Porque o verdadeiro crente, ele persevera até o fim. Pessoas, às vezes, têm experiências com Cristo, mas não se converteram de verdade. Aquele que se converteu de verdade, ele vive nos valores e nas prioridades do reino dos céus. Ele não é só um simpatizante de Jesus, que concorda com algumas coisas da Bíblia, mas ele coloca Jesus e o reino de Jesus em primeiro lugar. E ele se coloca como servo deste reino. E ele está ali agora com o propósito de cumprir a missão daquele reino. Aquele reino que já está entre nós.
mas virá em sua plenitude, na segunda vinda do Rei da Glória, que é Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite para que sejamos estes servos que cumprem o chamado, que glorificam a Deus como povo de Deus, agentes do reino dos céus. Amém.